Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá, amantes da experiência do cliente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Customer Lovers. Eu sou Léo Palota, eu sou host e fundador da Paradox Academy, que é a primeira escola especializada em CX do Brasil, e hoje a gente vai mergulhar em um universo onde a jornada do cliente é o mapa e a inovação digital é a bússola. Preparados para desvendar os segredos da multicanalidade e da personalização do cenário digital? É isso aí, Léo. E aqui é Francisco Zapata, co-host do Customer Lovers e fundador da Kentricus, uma consultoria que vive e respira centralidade no cliente. No episódio de hoje, vamos além da teoria, buscando as melhores práticas e os desafios reais de quem está na linha de frente, transformando a experiência dos clientes em cada clique, cada conversa e cada interação digital. Fiquem ligados, porque a conversa promete ser um guia essencial para quem busca excelência em CX. Bruno, seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers. E a gente já é uma tradição aqui no nosso podcast. Sempre no começo a gente pede para o nosso convidado se apresentar um pouco, contar um pouco da sua experiência profissional com os ouvintes, com os nossos ouvintes. Então, microfone aberto para você contar um pouco da tua história com os nossos ouvintes. Obrigado, Léo. Obrigado, Zapata, pelo convite, por estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de CX, das boas práticas aqui da minha história. Basicamente, resumidamente, na verdade, passei por algumas áreas, né? Trabalhei já em operações na saudosa Saraiva, trabalhei na Vivo, na área de produtos, planejamento estratégico da AES, onde tinha a Eletropaulo também como a principal empresa. E nos últimos anos, fiquei mais focado em Customer Experience, trabalhei no Mercado Livre, no Mercado Pago, na época de forte expansão, e no Nubank, na área de cartão de crédito e empréstimos pessoais, onde eu pude participar da escalada de 10 milhões a 100 milhões de clientes no Nubank. Hoje estou aqui como superintendente de CX e canais digitais do Banco Pan, e com esse desafio de omnicanalidade que a gente pode falar um pouquinho mais hoje. Excelente, Bruno, excelente. E vamos explorar bastante coisa hoje do mercado financeiro, né? Que é um mercado bem particular e tem grandes desafios aí na centralidade do cliente. E para a gente começar, eu queria entender o seguinte: no cenário digital atual, como é que você define uma experiência do cliente verdadeiramente excepcional no mercado financeiro e quais são os pilares fundamentais para construí-la e conseguir sustentá-la? Olha, boa pergunta, Léo. O mercado financeiro está cada vez mais concorrido, né? Até nos últimos anos entraram muitos concorrentes, muitos players no mercado, cada um com a sua proposta e seus desafios. Difícil, assim, cravar, né, qual que é a experiência ideal, porque depende muito do perfil do cliente, do perfil da instituição financeira. Mas eu tentaria aqui direcionar de algumas formas, né? Acho que, principalmente, ter os canais disponíveis para aquele cliente seja o canal que ele quer ser atendido. Então, a gente percebe muito que tem perfis de clientes que preferem ainda o atendimento presencial, tem perfis de clientes que gostam do atendimento ali por WhatsApp, seja para se autosservir, seja para contratar novos produtos. Mas eu acredito muito, e eu tenho visto isso bem de perto aqui, que o aplicativo continua sendo ali o principal canal que o cliente mais tem satisfação em participar. Vejo isso em métricas, vejo isso no NPS, vejo isso no engajamento dos clientes, ou seja, na recorrência que ele vem no canal. Então, ter um canal estável 24 horas por dia, que seja fácil e intuitivo desse cliente navegar, que ele consiga ali procurar o seu serviço, o seu pós-venda, tirar suas dúvidas. Então, de maneira geral, ser um canal completo, mas que consiga também se comunicar de maneira efetiva. Tem canais que a gente consegue achar menos o cliente e na jornada dele, ao longo da jornada dele nos seus produtos e serviços, ele tem uma necessidade forte de ser avisado, de ser atualizado do que está acontecendo daquele produto. Diria que 2 pilares super importantes, né? Disponibilidade técnica aí do canal, 24 horas por dia disponível, estável, sem incidentes, sem nenhum bug, e que esse canal seja intuitivo. E aí, claro que é muito complexo essa parte de intuitividade, cada um entende de uma forma, mas o importante é que a gente está sempre olhando as jornadas
para ver como que a gente pode ir melhorando a comunicação, as telas, as opções, interface do cliente ou UX do cliente. Então é um trabalho infinito, eu diria, muito gratificante, mas sempre tem alguma coisinha para a gente melhorando, a gente vai sempre testando e colocando em prática que encaixa melhor ali para aquele público, né? Bruno, observamos uma crescente demanda por canais digitais. Na sua visão, como as empresas podem equilibrar a oferta de diferentes canais, como WhatsApp, aplicativo, internet banking, garantindo uma jornada fluida e coesa para o cliente? Olha, Zapata, essa é outra pergunta complexa, é o desafio do momento aqui para a gente também, tá? A gente tem bastante canal, então, realmente, como você citou, né? Temos internet banking, que sinceramente, a gente tem visto cada vez menos acessos ali. Acho que clientes têm migrado mais para o aplicativo, muito porque todo mundo está com o celular na mão, né? Então, a tendência do aplicativo tem se tornado mais forte. Mas temos ainda, sim, o Internet Bank, temos um WhatsApp bastante completo, temos o aplicativo e temos os canais que a gente fala que são B2B, né? Que são os lojistas de veículos, correspondentes bancários, que o cliente também pode se autosservir. O desafio principal aqui é fazer com que esses canais conversem entre si. Então, se um cliente aqui, a gente tem um produto, como exemplo aqui, só para ficar mais tangível, que é o empréstimo com garantia de veículos, que ele é um produto que não é trivial, é um produto que ainda não é bem disseminado, e a jornada dele no aplicativo, muitas vezes ele tem que sair do aplicativo, porque ele tem que fazer uma vistoria do carro, ele tem que colocar documentos, tem uma série de etapas que ele precisa cumprir, que nem sempre ainda estão dentro do aplicativo. Então, por vezes ele navega para fora do app, por vezes ele vai para o WhatsApp, porque no WhatsApp a gente tem um consultor ali de vendas que consegue dar um apoio pessoal para esse cliente. E a parte mais importante é que quando ele transiciona, né, trafega de um canal para o outro, eu consiga continuar do ponto de partida que ele terminou no canal anterior. Não sei se eu estou me fazendo claro, mas ele sai do aplicativo, ele entra no WhatsApp, ele vai continuar da etapa que ele parou no aplicativo. Então, dessa forma, o cliente consegue entender que tem uma continuidade no negócio e que estamos ali acompanhando ele até o final da jornada dele, até ele ter o sucesso da jornada. É complexo, não é simples, a gente tem dificuldades, claro, nessa implementação de omnicanalidade, mas acho que esse produto é um produto super bem sucedido nesse caso, que a gente vê que muitas vezes, para determinados públicos de cliente que não conhecem bem o produto, a gente até intencionalmente direciona ele para o WhatsApp. Quando a gente percebe que no aplicativo ele está indo e voltando, e não está se achando, não está se encontrando ali, a gente dá a opção para ele migrar de canal e aí ele tem um suporte mais próximo ali de uma pessoa de fato, para acompanhar ele até o final da jornada. Então, acho que esse é o caminho, isso serve para esse produto, mas deveria servir para vários outros produtos. O WhatsApp também cada vez mais ganhando força no mercado de trabalho, no mercado financeiro. Então, a gente está sempre com esse olhar e também tem uma outra dificuldade, por outro lado, que é monitorar isso em dados, né? No aplicativo a gente tem dados do front-end, do back-end, no WhatsApp a gente também tem dados de back-end. Então, como conciliar esse volume de dados para, de fato, ter a certeza que a gente está monitorando o cliente e ajudando ele no momento mais adequado. Bruno, é excelente o que você comentou agora dos canais digitais e existe um grande desafio para as organizações, principalmente o mercado que você está inserido, que é a priorização de recurso para conseguir desenvolvimento, né? Porque assim, hoje você fala, ó, hoje nós temos esses canais, amanhã muda, ou esses próprios canais vão evoluir. Então assim, quais os critérios que você considera essencial para conseguir decidir onde investir e como isso se alinha com o comportamento do cliente? Boa pergunta, Léo. Essa é uma demanda que sempre é bem latente em todas as empresas que eu passei, né? E não só aqui no PAN, e não só nesse momento que estamos agora do mercado financeiro. Como a gente prioriza recursos, né? Eu diria para você que é uma questão de complexidade da jornada com a velocidade e o time to market. O que eu quero dizer com isso? A gente acabou de lançar o consignado privado. O governo, né, lançou o consignado privado, aí, um novo modelo de crédito para o trabalhador CLT, em que ele é descontado diretamente da folha. Então, foi um produto que foi
como é um produto novo e regulatório, ele foi cheio de novas informações ao longo do tempo. Para eu conseguir desenvolver no aplicativo, sem essas determinadas informações, tem uma morosidade maior, porque ele acaba sendo mais complexo, envolve mais pessoas. O que a gente optou por fazer? Lançar ele no WhatsApp primeiro, porque é um canal que eu consigo desenvolver um pouco mais rápido, né? Então, era super importante ganhar share de mercado nesse produto, porque é um produto de longo prazo, então o cliente fica com o relacionamento com o banco, ele é mais estendido nesse caso. A gente optou pelo WhatsApp no primeiro momento, e aí, em paralelo, a gente foi desenvolvendo o aplicativo. Então, de maneira geral e estratégica, eu diria que é time to market com um pouco de complexidade. Agora, do ponto de vista interno, a gente sempre tenta ponderar aqui coisas como a experiência do cliente, onde que vai ser melhor, onde que ele vai ter menos atrito, ou seja, mais dificuldade, mais contato, mais custo gerado aqui para o banco e propriamente para o cliente também, do ponto de vista de atrito da jornada, e também onde eu vou conseguir mais receita. É uma ponderação de principalmente 3 variáveis, dá para colocar várias aqui, a depender do produto, mas essas 3 variáveis são as mais importantes aqui para a gente ponderar, e disso sai um score, né, ali, que a gente coloca uma pontuação do que é prioritário para a gente colocar os recursos, as pessoas, os desenvolvedores, né, a nossa equipe de CX também. Então, é dessa forma que a gente faz o cálculo, sempre levando em conta todos esses cenários macro, externos e internos também. E Bruno, a discussão sobre a integração de diferentes plataformas e a criação de super apps é cada vez mais relevante no mercado financeiro. Qual é a sua perspectiva sobre o dilema entre ter múltiplos aplicativos ou convergir para uma única solução modular e como isso impacta a experiência do cliente? Olha, Zapata, esse é o dilema de fato, assim, a gente está inclusive num dilema como esse. A gente está integrando aqui o Banco Pan com o BTG Pactual, e a gente tem diversos aplicativos no BTG Pactual, e no Pan a gente tem um aplicativo só. Não tenho uma resposta perfeita para você nesse momento. O que eu posso dizer, assim, quais são os critérios fundamentais que a gente está cobrando para que seja entregue essa solução? Que se for um super app, que ele seja leve, ou seja, que o cliente consiga baixar em qualquer um dos dispositivos que ele tenha no mercado, que nem sempre é um iPhone da última geração, né, nem sempre é um produto super novo, então tem dificuldades do cliente, da população brasileira, em espaço, né, nos devices, nos telefones das pessoas, então levar em consideração o peso do aplicativo, e esse peso também ele diz muito sobre a performance do aplicativo. Quando ele é um aplicativo muito pesado, num celular que não é tão novo, ele tende a ser mais devagar, a transição entre telas ser mais morosa, ele não carrega muito bem as informações, o cliente muitas vezes não consegue logar, o sinal da internet nem sempre é bom nesse Brasilzão que a gente tem, que é tão grande. Então, tudo isso são complexidades de um país, né, do nosso tamanho, que a gente tem que levar em conta e é parte fundamental aqui para a gente chegar numa resposta ideal. Agora, a gente vê sim que também o cliente não vê problemas em baixar mais de um aplicativo. Tanto é que a gente vê nas pesquisas que o nosso cliente, principalmente do PAN, mas a gente já viu em outras pesquisas de mercado, que o usuário de bancos ele tem 5, 6, tem uma média de 5 a 7 bancos por CPF. Então, é normal o cliente também ter mais de um aplicativo. Então, não chega a ser um ponto crucial para determinar se ele quer ter 2 aplicativos ou um só. Mas o que é crucial, sim, é o que eu comentei anteriormente. E também que essa solução, seja ela qual for, seja modularizável, que a gente consiga mudar ela e ser rápido nessa mudança. Então, tem que ser construída de uma forma pensada nesse sentido, né, que eu não precise muito desenvolvimento para fazer alguma alteração de jornada. Então, é um pouco disso, mas, assim, de maneira geral, eu tenho visto, não só no Brasil, mas no mundo, que a tendência de super apps é o que está mais forte, né? Seja do ponto de vista de portfólio de produtos. Então, você vê muito que os bancos começaram com
produtos financeiros, daqui a pouco eles têm shopping dentro do negócio, tem um marketplace, já tem seguros, tem outras soluções também que não são tão diretamente conectadas com finanças. A tendência é grande e vice-versa, né? Tem empresas que estão fora do mercado financeiro querendo virar banco e com o seu lado financeiro também. Então, todo mundo querendo entregar ali soluções completas para o cliente. Vai ser próxima década, vai ser bastante interessante aí na concorrência, que antes era só num segmento, agora está sendo ampliada para vários segmentos. Né? O Bruno, ainda puxando essa temática aí que você acabou de falar sobre super apps, né? Obviamente, os super apps, um dos objetivos deles é ter uma mínimo ali de personalização, é o que pelo menos o cliente espera, né? Quando a gente fala de personalização da experiência, ele é um objetivo de muitas empresas. Mas como é que é possível entregar uma solução digital que atenda a perfis de clientes muito diferentes no mercado financeiro, considerando suas necessidades e também os seus comportamentos específicos, né? É um grande desafio. Como você vê isso? Um grande desafio, é o que o cliente cada vez mais espera, você tem razão. Como que a gente tem trabalhado aqui e falando depois um pouco de mercado, acho que o importante para começar é entender o seu cliente. Então, claro que a gente tenta colocar o cliente em segmentos aqui, né? Então, tenho aqui público um pouco mais idoso, que ele é público de consignado, ele é um aposentado, tal. Esse é um segmento de cliente. Então, o outro segmento é cliente, né, que está na faculdade ali sei lá, de 18 a 25 anos, jovem, que em ascensão do mercado profissional. Então, dessa forma, a gente vai criando personas, vai segmentando os clientes aqui dentro, baseado na sua idade, dados demográficos e dados comportamentais, de renda também, por exemplo, e tentando, para cada um desses segmentos, colocar uma interface ali mais aderente para esse cliente. Então, eu te dar um exemplo. Eu, baseado no meu comportamento, na minha idade, no meu histórico profissional e em todos os dados que a gente tem aqui do cliente, eu não vou pegar um empréstimo pessoal agora, nesse momento, mas talvez eu queira financiar um carro. Então, para que eu vou colocar no aplicativo o empréstimo pessoal ali na primeira tela, para mim, no caso? Eu posso colocar ali, na primeira tela, o financiamento de veículos. Eu posso colocar ali os benefícios do cartão que eu tenho para cada vez mais eu utilizar esses benefícios. Então, a gente vai modularizando a interface do usuário baseado nesses segmentos. Tem uma forma aí de escalar o negócio que é na visão do CPF, né? Eu acho que ninguém ainda chegou nesse nível de personalização, mas é o que todo mundo está tentando buscar. Então, a tecnologia está cada vez mais importante, né, para esse processo, e o uso de inteligência artificial também para a gente conseguir fazer isso de maneira rápida, né? Tem uma ferramenta de mercado também que chama CDP em várias, na Adobe, na Salesforce, tem um monte de empresas já que tem essa solução chamada CDP, que ela consegue traquear o cliente e no último clique dele, quando ele volta para as telas anteriores, eu coloco banners e coloco informações, comunicações super personalizadas ali, baseadas em todo o gatilho de premissas que a gente coloca. Então, tem essas soluções de CRM, tem as soluções de interface e tem as soluções de inteligência artificial. Eu fui na Febraban, que é o evento dos bancos, foi acho que o mês passado, se eu não me engano, e estava todo mundo falando em personalização, muita gente buscando isso, cada um com a sua forma de lidar com a situação, mas é porque, de fato, a gente vê que o cliente está pedindo isso, está desengajando da sua plataforma quando ele enxerga que não está sendo personalizado. A gente já falava muito disso em atendimento, né, de personalização do atendimento, dessa empatia mais próxima com o cliente, de tratar o cliente ali individualmente, né? Agora isso está sendo transportado para as plataformas digitais, para os aplicativos, Internet Bank e assim por diante. Então, é um desafio enorme, mas eu acho que é o futuro, que já começou agora, né? Já tá andando. Então, vai ser interessante também acompanhar essa evolução do mercado. Bruno, a maturidade financeira dos clientes varia bastante. Como as interfaces digitais podem se adaptar a esse nível de instrução, oferecendo uma abordagem mais comercial para os menos experientes e um papel de conselheiro para os mais ativos? Boa pergunta, Zapata. Como que eu vou te responder isso? Assim,
o brasileiro, em sua essência, ele tem baixo conhecimento, de fato, de finanças, né? Muitas vezes a gente aprende isso depois de mais velho, né? Então, quando a gente é mais jovem, a gente não tem muito discernimento disso. Então, é função, sim, das instituições financeiras de pagamento ajudar esse cliente ao caminho que ele deveria percorrer aqui na vida financeira dele. É claro que uma das principais funções de um banco é dar crédito, e dar crédito de maneira controlada e com risco, né, gestão de risco aqui, né? Eu não posso dar mais crédito que o meu cliente pode pagar. É irresponsabilidade do banco se eu dar mais crédito que o cliente pode pagar. Então só que ao mesmo tempo o cliente quer mais crédito, né? Ele precisa do caixa, ele precisa do fluxo de caixa para pagar suas dívidas, para fazer as suas coisas pessoais. Então é sempre um equilíbrio bastante importante que a gente faz. O cliente pedindo mais, a gente sempre que dá disponibilizando mais, mas por outro lado informando, educando. Então o que a gente fez no último ano foi um trabalho de educação financeira bastante grande via YouTube. Então é claro que boa parte ali da população já tem acesso grande ali a essas plataformas. A gente fez vídeos, porque os vídeos acabam sendo mais educativos. Usamos muito as redes sociais para educar os clientes. Olha, esse produto funciona dessa forma, serve para isso. Nos momentos cruciais aí de mudanças regulatórias ou de novidades do mercado, a gente também vem informar de maneira bem visual, bem didática os clientes, sempre tentando trazer ele para o seu canal, sempre de uma forma amigável, falando de uma forma leve, porque nem sempre finanças é um tema, né, agradável ali para muita gente. Então, é tentar trabalhar de uma forma leve esses temas que são sensíveis e tentando adaptar também ao público, né? Então, tem públicos que a gente, por exemplo, chegou a mandar um WhatsApp explicando com vídeo, com GIF, explicando como é que funcionava o produto e o que o cliente deveria fazer para estar atualizado. Por outros, a gente usa o YouTube, por outros, a gente usa o próprio aplicativo, que a gente tem ali formas, né, que a gente chama de ativos, né, de assets aqui, para informar o cliente. E, como eu disse, sempre tentando mandar mensagens, pushes, avisando a cada step, cada passo que ele tem da jornada. Então, um exemplo muito claro que a gente tem aqui é o cartão de crédito. Então, o cliente perdeu o cartão de crédito, eu vou mandar um push. Ó, seu cartão de crédito foi emitido. Seu cartão de crédito está saindo para entrega. Seu cartão de crédito chegou na sua casa. Ative seu cartão de crédito. Use os benefícios do seu cartão de crédito. Pode parcelar suas compras. Então, ao longo de toda essa jornada, a gente vai pontualmente uma régua de comunicação, diversos touch points, informando ele do que está acontecendo. Dessa maneira, a gente tem visto que os clientes estão um pouco mais bem informados. Muitas vezes, quando eles chegam para entrar em contato com atendimento, dá para ver aqui que tem uma evolução dos últimos tempos, né? Os clientes estão super mais bem contextualizados aqui das coisas, o que torna a vida mais fácil de todo mundo, né? Seja da empresa que está por trás tentando ajudar, ou seja do cliente que está mais consciente do que ele deveria fazer com aquele produto. É um desafio com múltiplas variáveis. Dinheiro é uma coisa bem sensível, pode atrapalhar ou ajudar muita gente. A gente faz isso com muita parcimônia, muita dedicação aqui, tentando trazer o cliente para próximo da gente também. Eu até comuniquei na nossa convenção, né, desse ano, a gente teve pelo menos um cliente por dia aqui dentro do escritório. A gente traz os clientes aqui dentro, coloca eles numa sala, dá o aplicativo na mão deles, faz diversas perguntas, pesquisas, tenta trabalhar junto com essas pessoas, com diferentes idades, personas, como eu falei na segmentação anterior, mas aqui dentro fica mais fácil, né? Fazendo com que o cliente participe aqui das nossas decisões sempre que possível. Ô Bruno, deixa eu trazer algo lúdico aqui para o nosso papo. A gente pode fazer uma analogia do aplicativo como um shopping center, né, onde a visibilidade da loja é crucial. Como as empresas podem aplicar essa lógica para expor as suas ofertas e funcionalidades de forma eficaz, impulsionando a venda digital, obviamente sob um olhar de aplicativo? Eu gosto bastante dessa analogia, Léo. E se você for ver, ela é muito real, né? Porque assim como um shopping center, você está passeando pelos corredores, o que te atrai ali é a vitrine.
Se a vitrine estiver bem feita, se tiver peças interessantes, se tiver decoração, se tiver uma parte visual legal, se o logo da empresa está bem destacado, se as roupas ou produtos estiverem bem posicionados na vitrine, dá vontade de entrar na loja. Trazendo isso para o mundo do aplicativo, se a minha interface não está amigável, não está com cores legais de se ver, se não está se comunicando de maneira correta, o cliente nunca vai clicar naquele botão. A gente tenta fazer bastante disso, e aí, a partir do momento que ele entrou na jornada, ou entrou na loja, né, ele deveria conseguir chegar até o final e sair de lá com o seu produto. Então, a gente se separa aqui internamente também olhando por essa ótica, né? Tem pessoas aqui dedicadas a trazer o cliente para o shopping, né, trazer o cliente para o aplicativo. Quantos acessos, né, quantas pessoas a gente tem no aplicativo por mês? Da onde que elas estão vindo? Como que a gente consegue trazer mais clientes para o aplicativo? A partir do momento que ela está no aplicativo, por onde ela está navegando, né? Quais são os corredores do shopping que ela está passando? Não adianta você colocar uma loja super interessante lá num setor do shopping que não passa ninguém. Você não vai conseguir atrair a atenção das pessoas. Então, a gente tenta reposicionar bastante da nossa interface, trazendo para frente do cliente coisas que a gente acha que ele vai gostar. Claro que é uma questão de teste e controle sem parar, com esses determinados segmentos, para fazer o cliente ter a curiosidade de conhecer o produto. Uma vez que ele tem essa curiosidade, que esse produto, essa jornada esteja super fluida, super bem comunicada, com telas bem legais, agradável de você ficar navegando, enquanto você até entende e se educa ali e aprende com aquele negócio. E no final das contas, que ele não tenha nenhuma instabilidade, nenhum erro, nem nada, e consiga chegar com sucesso até o final e sair ali do shopping center com a sacolinha na mão, né? A gente brinca disso, sim, e o CRM aqui no caso que a gente fala são todos aqueles banners que tem os totens que tem no shopping, né? Todas aquelas comunicações sazonais que tem no shopping, é o nosso time de CRM tentando atrair os clientes e direcionar para as jornadas corretas. Também tem o que a gente brinca, que é a analogia do mercado, né? Muitas vezes você tem um produto excelente, só que o produto fica na gôndola lá de baixo. Ninguém olha para a gôndola na prateleira lá de baixo. Todo mundo tende a olhar para a gôndola e para a prateleira que está na altura dos seus olhos, né? Tentar sempre pensar com essa cabeça para a interface e o UX do cliente direcionar ele para onde a gente acha que ele vai gostar também. Finalmente, Bruno, o Pix parcelado é um exemplo de produto bem-sucedido no mercado financeiro. Quais são os principais aprendizados que podemos tirar desse tipo de iniciativa e como replicar esse sucesso em outras ofertas digitais? Zapata, o Pix parcelado, de fato, eu acompanhei a expansão desse produto. Foi um negócio assim que eu nunca tinha visto antes, né? O que eu acredito, cara? Primeiro que o Pix foi muito bem sucedido, né? Acho que é uma solução financeira que acabou se tornando ali um exemplo para o mundo inteiro, né? De como transferir transferências automáticas ali e real time, né? De recursos financeiros de um lado para o outro, 24 horas por dia, sem atrito, muito rápido. E aí o brasileiro aderiu muito a essa solução e, portanto, o fluxo de pessoas e de dinheiro acabou sendo nesse produto. Então, como a gente estava falando do shopping, né? Se você pode ter lojas boas, se você não tiver ninguém no shopping, você não vai vender nada. O Pix é ao contrário disso. Todo mundo está no Pix. É como se fosse o metrô ali de São Paulo. Tem milhões e milhões de pessoas passando por ele todos os dias, 24 horas por dia praticamente. Então, tudo que você acaba colocando na frente do cliente num processo que tem alto volume, você tende a converter. Claro que a solução também é boa, né? Você poder fazer uma transferência e parcelar essa transferência. Então, foi genial a solução que entregaram. Mas eu acredito muito que colocaram uma solução num processo que tem alto volume de clientes, alto volume de transações. Então, é isso que a gente tem que levar como aprendizado, assim, como é que eu coloco, né, um produto, uma solução importante para o cliente, aonde ele está.
eu dei outro exemplo um dia desses aqui, conversando internamente, que foi o que a gente fez com o BTG Pactual, fez com o WhatsApp, né? A gente hoje colocou uma assistente virtual no WhatsApp, o cliente manda um áudio ou manda um print, pode copiar e colar a mensagem de grupos e mandar para esse assistente e falar para ele fazer uma transferência, para ele resumir, para ele fazer o que for ali para facilitar a vida do cliente. E por que tem dado certo? Porque o brasileiro está no WhatsApp. A gente gosta do WhatsApp, a gente está o dia inteiro no WhatsApp. Então, tudo que você coloca no WhatsApp, ele também tende a ter um fluxo importante ali de receita. Então, esse aprendizado ele é bem, bem importante, a gente tentar usar os fluxos onde os clientes estão e, por outro lado, como eu estava falando anteriormente, a gente tenta ir adaptando a interface do usuário para direcionar os fluxos. Então, é uma mistura das perguntas anteriores que a gente tratou com esse aprendizado do Pix, né? Onde é que está o volume de clientes, onde é que eu posso colocar mais soluções aderentes para esse público. Muito bom, Bruno. Agora vamos, para fazer um fechamento aqui nesse nosso bate-papo, vamos olhar um pouco para o futuro, entender assim, queria ouvir na sua opinião, quais tendências você identifica como as mais impactantes para a experiência do cliente e também para a venda digital nos próximos anos no mercado financeiro. Olha, eu acho que já começou, né? O futuro já é agora, né? Como a gente estava falando da inteligência artificial, da personalização, da omnicanalidade. Eu acho que esse é o futuro, é uma evolução do que a gente tem praticado agora. Eu não consigo enxergar outra coisa que não seja o que a gente já tem, a gente como mercado, né, já tem trabalhado, mas claro que a gente não está no modelo ideal ainda. Eu acho que velocidade dessas soluções é importante, o cliente tem cada vez mais essa necessidade de fazer rápido, fazer a hora que quer, ser bem atendido, que já é uma demanda antiga também do cliente. Acho que as empresas melhoraram muito nesse quesito nos últimos anos, mas personalizar a experiência na visão CPF, ter soluções aderentes para esse cliente, ter plataformas que funcionam, né? Porque não adianta você ter diversos canais aqui e vira e mexe um canal não está disponível para o cliente. Hoje a concorrência está muito grande, então você não pode dar motivos para o cliente sair da sua empresa e ir para o seu concorrente, porque além de você perder o cliente, você está fortalecendo o seu concorrente, né? Então, eu acho que a visão de mercado é um pouco disso, um pouco de entregar as soluções aonde o cliente está, como a gente falou anteriormente, talvez seja no WhatsApp, talvez no aplicativo. A gente tem que entender o comportamento do cliente, ele que vai nos dizer onde que a gente tem que direcionar mais esforços. É assim que a gente acredita, é assim que a gente acompanha nossos clientes aqui. Vai ser interessante, muitas empresas, como eu falei, abrindo setores que não participavam antes. Então, eu acho que vai ser ainda mais difícil do ponto de vista das companhias e é cada vez mais fácil do ponto de vista do cliente. A tendência é essa e eu acho que isso só vem a agregar aqui para o mercado, para a sociedade e para o mundo dos clientes. Afinal, a gente também é cliente, a gente também quer ser bem atendido, também quer ter boas experiências. Então, eu acho que vai ser interessante, já está sendo e vai ser cada vez mais aqui. Vamos ver, fico ansioso aqui para acompanhar os próximos passos do mercado e sempre antenado também com o que está acontecendo no mundo, né? Eu acho que vira e mexe aparecem coisas novas, né, soluções novas aí no mercado. Agora é o momento da inteligência artificial e como eu brinquei outro dia, antes tinha aquela brincadeira do FOMO, né, Fear of Missing Out, né, que é o medo de estar por fora do que está acontecendo. Agora você pode ter uma certeza absoluta, você está por fora de alguma coisa, porque é tão rápido a evolução que com certeza você vai estar por fora do que está sendo feito. Mas o importante é estar sempre buscando essas soluções, tentando trazer para os seus clientes, testando, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo, mas acho que o mercado está bastante dinâmico, quem vai ganhar, quem vai sair na frente aqui é quem for mais produtivo nessa adaptação aqui ao comportamento dos usuários. Mas no presente momento, acredito muito em personalização, a omnicanalidade na sua mais pura essência, né? Dando continuidade das jornadas, transição entre canais, e no final das contas fazendo isso de maneira rápida, fazendo com qualidade e quando o cliente precisa, que a gente tenha o melhor atendimento possível, com empatia, com né, humanização,
e com certeza dessa forma aqui o cliente vai sair satisfeito. Excelente, Bruno. Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso podcast Customer Lovers e, obviamente, por compartilhar toda essa tua vivência no mercado financeiro com insights valiosos. É uma conversa riquíssima que foi. Agora, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. O microfone está todo contigo. Obrigado a vocês de novo pelo convite, sempre um prazer estar com vocês aqui, com a comunidade de vocês também. O que eu diria, como eu falei, o que é importante agora? Continuar aprendendo, continuar atualizado, continuar participando de fóruns, comunidades, continuar acompanhando o mercado, sempre se manter ali com um network bem fresco. Eu acho que é assim que a gente continua crescendo em conjunto, fazendo o mercado evoluir, mercado de experiência do cliente, o mercado, seja ele qual setor, né? Então, procure sempre se atualizar, procure sempre conversar com pessoas do mercado, escutar podcasts produtivos como esse aqui, que com certeza você vai tirar insights valiosos aqui para o seu dia a dia e para os seus clientes. Muito bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Customer Lovers. Esperamos que todos tenham gostado desse bate-papo e com as informações que foram compartilhadas hoje, espero que ajudem vocês a criarem experiências ainda mais incríveis aí dentro das suas empresas. Continue nos acompanhando para as próximas edições e temporadas, que vai ter muito mais discussão relevante sobre o mundo da experiência do cliente. Até a próxima, pessoal. Até mais. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.